Opa, tudo bem? Ricardo Krupanizo aqui. É um prazer receber você aqui na aula de plano de ação do livro Viva Antes que Você Morra. Nessa primeira aula eu quero explicar para você basicamente como funciona. O ideal é que você assista a aula inteira, aquela aula que eu estou numa lousa mostrando para você o planejamento desse projeto Sabor de Jesus. Tá? E esse projeto ele vai te dar uma noção bem bacana de como que vai funcionar tudo por aqui. A partir do momento que você escutou, assistiu essa aula que eu mostro para você, que é a aula Você, a obra de Deus, você vai assistir essa aula, você vai começar a ouvir o áudio, né, ou podcast no caso, que tem no canal do YouTube, tem nas plataformas de podcast, Spotify, por exemplo, tá? Você vai assistir vai escutar esses podcasts para você pegar o resumo do livro, entender bonitinho, e essas aulas que eu vou fazer aqui, elas são aulas de plano de ação, ou seja, como que você vai colocar em prática cada podcast do livro que eu vou fazer, porque eu vou fazer um podcast por parte do livro. Então, por exemplo, nessa aula aqui eu vou fazer sobre o prefácio do livro, tá? Então, eu vou mostrar para você algumas coisinhas na prática que você pode colocar em prática já na tua vida e poder extrair o resultado. Porque para você ter uma vida com o sabor de Jesus, você precisa praticar. O que importa é a tua atitude, é o teu comportamento no dia a dia, no detalhe do detalhe da tua vida. Então, presta atenção, você assiste a aula Você, a obra de Deus, entende como que é o nosso projeto para você ter uma vida com o sabor de Jesus, aí você escuta o podcast, o primeiro podcast que você tem que escutar, o primeiro livro, resumo, que você tem que escutar é realmente esse livro, Viva Antes que Você Morra, porque ele fala sobre a vontade de Deus na tua vida. Vão ter vários livros aqui, eu não sei qual é o momento que você está assistindo esse vídeo, e cada aula, cada podcast de cada parte do livro, eu vou gravar uma aula de plano de ação. De repente não tenha nada para eu te mostrar na ação, mas eu vou gravar essa aula para você ter esse material em conjunto e facilitar a tua jornada, beleza? Então aqui você está vendo o meu mapa mental, eu vou trabalhar muito com as aulas em prática disso daqui. Uma das frases que eu mais gostei foi logo de cara a abertura do livro, quando diz que é um mapa, que esse livro é um mapa da estrada para você que está pronto para descobrir o que Deus tem para a tua vida. Pode ser que você não esteja pronto, pode ser que você tenha que sofrer infelizmente um pouco mais, receber um pouco mais de pancada na vida, depois você volta para cá. Mas em algum momento você vai ter que ceder a esse tipo de coisa, tá? E a segunda frase que também foi muito boa, impactante no comecinho do livro é: a quem muito é dado, muito é pedido. Então, naturalmente, se você quer muito de tudo que você precisa na sua vida e Deus olha para você e fala assim: não, eu vou dar isso para essa pessoa, porque essa pessoa, quando ela receber isso, vai facilitar, vai acelerar a obra que ela tem que fazer para mim na terra, porque nós fazemos tudo para Ele. Então você começa a entender isso. Às vezes, eu tenho um amigo em comum, o Lucas, na igreja onde eu frequento, e ele diz assim, ó: o meu sonho é ter uma chácara, mas Deus não me dá uma chácara, por quê? Porque senão eu vou deixar de fazer a obra dele. Algumas pessoas concordam com isso, outras pessoas não concordam com isso. O meu objetivo aqui é existe aquilo que você sabe que você sabe. Por exemplo, você sabe ler e escrever, você sabe. Existe aquilo que você sabe que você não sabe. Então, por exemplo, eu não sei andar de skate. E existe aquilo que você não sabe que você não sabe, e aí você não procura. Então, o meu objetivo não é colocar a minha opinião o tempo todo aqui, mas te contar histórias para você ver se bate ou não bate. Eu fazer isso que eu estou fazendo hoje, há um ano, eu jamais imaginaria. Eu acharia isso ridículo, eu acharia isso muito feio. Eu acharia que você ia me chamar, olha lá o crentinho, não sei o que, sabe esses rótulos ridículos? Hoje eu não tenho mais problema com isso. Então a vida ela muda, o entendimento ele vai ampliando. Então a quem muito é dado, muito é pedido. Você pode pedir o que você quiser. Se aquilo vai ajudar você a encontrar a boa vontade de Deus para a tua vida e você fazer a obra, ele vai te dar. Então vamos começar aqui com a aula falando sobre o prefácio. Vai ter uma aula por parte, então se você ouviu o podcast de uma parte do livro, do capítulo 1, 2, vai ter uma aula aqui nessa outra playlist para você, tá bom? O prefácio. O prefácio, ele fala basicamente sobre o livre-arbítrio. O prefácio, se eu não me engano, ele foi escrito pelo Reinhard Bonnke, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ele mesmo, que é um reverendo, um pastor, um evangelista muito famoso nos Estados Unidos, que tem ali um posicionamento, né, dentro com os cristãos muito forte.
E ele escreveu esse prefácio e eu lendo e tentando extrair as partes desse livro, ele fala muito sobre o livre-arbítrio, né? Então olha que interessante. Primeira coisa, ele abre já com o meu versículo de estimação. Qual é o teu versículo de estimação? Todos nós deveríamos ter. O meu versículo de estimação é esse: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui quando ele fala, existem várias formas, né, de você interpretar. Mas antes disso, ele diz assim, ó, não se conformes com este mundo. O que ele quer dizer? Qual é o mundo? Eu, no caso, hoje, é claro que a gente não se conforma com o mundo do lado de fora, mas existem 3 tipos de controle, né? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, 3 tipos de controle. Então, existe o controle total, que é sobre si. O controle total sobre si. O controle influenciável, que é sobre os outros. Você pode ser um influenciador, influenciar sendo um bom exemplo para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu trabalho. Em todos os lugares você pode ser um influenciador, as pessoas terem atitudes e comportamentos corretos. E existe o incontrolável. Incontrolável. O que é o incontrolável? É sobre o mundo. Não tem como a gente controlar o mundo, não tem como a gente controlar uma pandemia igual a gente passou por aqui, né? Então, quando você tem o incontrolável, né, diante de você, o que você tem que fazer? Se adaptar. Aqui você se adapta, adaptar. Vamos arrumar aqui direitinho. Aqui você vai se adaptar. Aqui você vai influenciar. E aqui você vai estar o tempo todo se transformando. Por quê? Lembra que eu falei na outra aula? Quando você muda e quando você melhora, isso é elástico, né? É elástico, você vai e volta, a gente tem que se transformar. Então, não se conforme, o primeiro trecho de Romanos 12 é: não se conformes com este mundo. Tá? Então, você não se conforma com esse mundo de fora, mas principalmente com o teu mundo. Porque quando você muda, olha que doideira, se você muda o teu interno, o teu eu, o teu espírito, a tua mentalidade, o teu corpo, a tua alma, as tuas emoções, você está mudando a si. Naturalmente você influencia mais os outros e naturalmente você se adapta melhor com o incontrolável. Então é uma mudança muito interessante. Então não se conformes com este mundo. Então você não se conforma com o teu mundo interior. E aí vem o segundo trecho, né? E transformai-lo. Deixa eu pegar aqui direitinho, que eu vou escrever errado. As partes da Bíblia é bem difícil de escrever. Transformai-lo conforme... Eu escrevi errado aqui ainda, vamos ver. Aqui, ó. Conforme o seu entendimento. Então, olha que interessante. Eu não me conformo com o meu mundo interno. Então, eu vou como focar em mudar o meu mundo interno, beleza? Beleza. Aí vem uma parada interessante. O que acontece aqui nesse momento? Nós vamos transformá-lo conforme o nosso entendimento. A gente tem a informação. Então, a Bíblia, ela é apenas papel e tinta preta. Só tem isso. A informação está lá. Quando você acessa a informação, você tem um entendimento. É quando você utiliza a palavra, no caso da Bíblia, para transformar atitudes e comportamentos da sua vida. Então você tem um entendimento. Puxa, aqui tá falando para eu fazer desse jeito. Eu vou fazer, puxa, tem que honrar pai e mãe. Puxa, eu não posso cobiçar as coisas que são dos outros, né? Nem a mulher, nem as coisas de nada. Então você começa a entender que as suas atitudes e comportamentos precisam ser modificadas. Só que aí muitas pessoas morrem aqui, elas não praticam. E aí você vai para o terceiro nível, que é o conhecimento. O conhecimento é quando você pratica o que você entendeu. E a verdadeira sabedoria é quando você sabe o que fazer e faz o que tem que ser feito. Isso é sabedoria. Então olha que interessante, a gente está destrinchando logo de cara
ó, um pequeno versículo da Bíblia. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que meditar. Então você não se conforma com esse mundo. Qual mundo? O seu mundo interno, aquele que você tem controle. Por quê? Porque você vai conseguir influenciar e se adaptar melhor. Aí você vai transformar o seu mundo interno conforme o teu entendimento. Você vai ler a palavra, você vai ler a Bíblia, vai entender como aquilo vai te ajudar, vai exercitar todos os dias pedindo orientação para Deus, para que você consiga modificar as suas atitudes e comportamento aos poucos. Então você está adquirindo conhecimento, praticando o que você entendeu, até que você chega no momento de sabedoria. Você sabe o que tem que fazer e faz. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, é pior do que um burro, porque o burro sabe o que tem que fazer, mas ele não faz. Só que tem gente que não tem o controle. Tem gente que nem um viciado em bebida, um viciado em droga, às vezes ele não consegue. Por quê? Aí não é que ele é burro. Ele sabe o que tem que fazer, porém ele não tem controle sobre si. Então significa que ele precisa investir ainda mais nessa inconformidade com o mundo. Por quê? Com o mundo interno dele. Porque senão ele vai começar a perder, perde família, perde amigos, perde a própria vida. Entendeu? Então, ó, não se conforme com este mundo e transformá-lo conforme o seu entendimento. Aí sim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você não se conforma com o teu mundo interno e você começa a investir nele, investir nas suas coisas, você consegue mudar o seu controle total, o seu sobre si. Você consegue influenciar pessoas e consegue se adaptar ao mundo. Você começa a buscar informação, começa a ter entendimento, conhecimento e sabedoria. E aí Deus começa a fazer você experimentar a boa, perfeita vontade dele na tua vida. Fez sentido? Muito bom. Agora, outra coisa que ele coloca aqui, ó. Aqui ele coloca, num trecho do livro, porque Deus criou o homem à sua própria imagem. Deus criou, isso em Gênesis está escrito. Deus criou o homem à sua própria imagem. Isso significa que temos o poder de escolha, de decisão e de direção. E aqui, a mais no extenso, ele colocou: a nossa vontade é independente. Deus respeita a nossa vontade. Ele quer que desde Adão, que nós o escolhemos pelo livre-arbítrio. Então, você tem que escolher resolver o teu eu interior. Você tem que resolver ir buscar informação, entendimento, conhecimento, a sabedoria. Você tem que escolher estar aqui e fazer algo com o que está aqui. Em compartilhar. Compartilha esse canal com essas pessoas. Compartilha. O nosso objetivo é fazer com que mais pessoas tenham uma vida com o sabor de Jesus. É um projeto muito legal, muito interessante, com poucas pessoas envolvidas, para que a gente consiga trabalhar com mais flexibilidade e velocidade, mas que a gente quer cada vez mais pessoas trabalhando nisso com a gente. Porém, Deus quer que andemos com Ele. Esse é o propósito de Deus. Ele respeita a tua vontade, Ele fez você a imagem e semelhança dEle. E isso significa que você tem o poder de direção, de decisão e escolha. Mas Ele tem um propósito, que é que você ande com Ele. Esse é o propósito. Deus quer que o homem exerça a sua livre vontade e escolha o teu caminho, desde Adão. Só que aí você reflete na história. Será que a gente está escolhendo? Quantas vezes a gente escolheu outros caminhos ao invés do caminho de Deus? Olha a oração que Jesus deixou para a gente. Assim na terra como no céu, do Pai Nosso. Veja Mateus 6,10. Está lá. Assim na terra como no céu. O que? Seja feita a tua vontade. Então aprenda desde já a orar pedindo para que seja feita a vontade de Deus e não a tua. Porque se você faz essa oração com fé, lembra que a fé é um mecanismo muito importante interno de mentalidade, de mentalização, de oração, de espiritualidade, para você conseguir. Conforme você pede isso, Deus vai tirando aquela vontade que você tem de agir pelos próprios meios. E você começa a agir pelos próprios meios dele, e você começa a sentir. É inexplicável, cada um tem a tua experiência com Deus. Mas vale a pena você começar a se conscientizar desse tipo de coisa. Se mova para saber a vontade de Deus para a tua vida. Se mova. Deus não gosta de pessoas paradas. Deus não dá disposição para você. Deus, ele quer que você se mova, saia do acostamento e comece a andar. Lembre-se, do ponto A para o ponto B. Anda só do ponto A para o ponto B. Esse pequeno movimento vai fazer com que Deus apresente outro plano para você. Olha, agora você vai andar do B para o C. Eu não sei, acho que foi Abraão que Deus virou e falou assim: larga todo mundo, larga seus parentes, larga todo mundo, pega tuas coisas e vai. Aí Abraão deve ter perguntado: mas vou para onde? Não, vai que eu te conto no caminho. Se eu te falar, você não vai querer ir, né? Coisas assim. E no caminho ele contou, né? Então ele só falou: olha, Deus vai dando pequenas metas. E essas metas são checkpoints, lembra do jogo de videogame? São checkpoints que vai fazer a gente chegar no nosso objetivo final.
tá? Então, o que Deus quer de todos nós? Ele quer que sejamos como Ele, que amemos como Ele, que sirvamos como Ele. Então, esse é o plano de ação do prefácio do livro Viva Antes que Você Morra. Lembre-se, assiste a aula, entenda direitinho a aula, você é a obra de Deus. Depois você vai ouvir o podcast com o resumo desse prefácio e vai assistir essa aula. Se você for fazendo isso, for fazendo anotações, for interagindo comigo, segue o nosso canal no Instagram que vai ter várias coisas legais. Eu tenho certeza que em pouco tempo, assim como vem acontecendo na minha vida, a tua vida vai se transformar. Não deixa de deixar o like, de compartilhar, de comentar e vamos junto, né? Hoje eu tô agindo conforme o meu entendimento. Pode ser que amanhã eu vou lá e falo, vou apagar essa aula e vou regravar, porque agora eu entendo que eu tenho que fazer melhor. E assim é, melhor hoje do que eu fui ontem na direção do que tem que ser feito no caminho de Deus. Forte abraço, fica com Deus e vamos lá. Sua vida já tem sabor de Jesus. Um abraço.